mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Aleluia. Tão amável Aleluia. Boa noite. perfume derramado é A o paz do teu Senhor Jesus. nome. Aleluia, Jesus. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão. Tua presença é fogo que consome, mais forte do... Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, o nosso bem mais precioso. Aleluia. Nós chamamos, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, nome lindo, nome santo, nome doce, é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Somos dependentes de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus é o amado da nossa alma. Ele é o amado da minha alma. Aleluia, Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Aleluia. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Jesus é o perfume derramado, aleluia. Beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é, aleluia. Mais forte do que tudo é o amor do nosso Senhor Jesus. Jesus, nós chamamos, Senhor, Tu és o nosso bem mais precioso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia, né? Estarmos meditando na palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estarmos participando junto com as irmãs no grupo Café com Jesus, onde a Lau, né, a Laodiceia, é a responsável pelo grupo. Quero agradecer a Lau por essa preciosa oportunidade de estar participando junto com as irmãs, né, desse projeto que eu sei que veio do coração de Deus e tem sido bênção para tantas pessoas, né? Deus é maravilhoso. Eu quero estar fazendo oração para nós começarmos a meditar na palavra do Senhor. E nós estamos estudando o segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, o capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Você que puder já pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia. Oi, Dalvete. Boa noite. Boa noite. Um beijo para Dalvete. A gente no final vai estar fazendo oração também. Se alguém quiser deixar um pedido de oração, pode estar deixando, tá bom? Que vamos estar orando agora, depois, podemos fazer anotação no caderno e estar continuando a orar por você. Oi, Beth, boa noite, beijo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém. A gente vai estar orando. Quem quiser estar deixando pedido de oração no final, pode estar deixando. Como eu havia falado, vamos estar estudando 2 Coríntios, capítulo 2. Você que puder, pega o seu caderninho para fazer anotação, pega a sua Bíblia, tá bom? Que é muito bom nós estarmos aprendendo, né? Estudamos juntos da palavra do Senhor, que Deus sempre tem algo novo para nós, né? E é maravilhoso podermos ter esse privilégio, né? De termos a Bíblia, de aprender mais do nosso Deus, que tem sido tão bom conosco, né? Glória a Deus. Vamos estar fazendo oração antes de estarmos meditando na palavra.
Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua preciosa presença, Senhor. Que Jesus, tu és o nosso bem maior, tu és o bem mais precioso que temos, Senhor. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a aprender mais da tua palavra, a entender, a obedecer a tua voz, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, porque somos dependentes de ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo 2 Coríntios. Você que pode, pegue a sua Bíblia para estarmos acompanhando juntas. 2 Coríntios, capítulo 2. Segundo Coríntios 2, capítulo 2, vamos estar lendo o verso 14 e o verso 15, mas nós vamos estar meditando em todo o capítulo 2, tá bom? Vamos estar lendo o verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Amém? Nós vamos estar meditando, então, agora na palavra do Senhor. O início aqui do capítulo 2, o primeiro verso, nós vemos claramente aqui que o apóstolo Paulo, é uma continuação do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, ele se defende, porque estava havendo muitas acusações contra a vida do apóstolo Paulo, contra a sua fidelidade, contra a sua integridade, contra o seu ministério para com o Senhor. Então, Paulo aqui enfrenta uma forte oposição e ele recebeu insultos públicos na cidade de Corinto. E eles não estavam entendendo as decisões que o apóstolo Paulo havia tomado, de não ter voltado na sua segunda viagem até Corinto. E eles não estavam entendendo por que o apóstolo Paulo não voltara à igreja de Coríntios. E o apóstolo Paulo disse para eles, né? Ele dizia, eu sou dirigido por um poder maior, eu não sou dirigido pela sabedoria humana. Ele diz, mas pela graça de Deus que eu sou dirigido. Então eles estavam chamando o apóstolo Paulo de ser inconstante. E ele falava, eu não sou inconstante. Eu não sou inconstante, eu sou confiável. Paulo tinha consciência, ele tinha tranquilidade da integridade dele, diante dos homens e diante de Deus. Lá no verso 21, 22 do capítulo 1, olha o que diz, ó. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito, o Espírito Santo, em nosso coração. Então, ele tinha essa confiança que foi Deus que o escolheu, Deus que o ungiu. Então, eles estavam lá atingindo, atacando o caráter de apóstolo Paulo, dizendo que ele era um homem sem palavra, e estavam até duvidando do ministério de apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo, ele tinha convicção que a mensagem que ele pregava era totalmente baseada na pessoa de Jesus Cristo, aquele que reafirma as promessas de Deus para com seu povo. E Paulo sempre, no versículo aqui, ele fala e diz amém, né? Amém, porque Jesus é aquele que confirma as promessas de Deus para com o seu povo, e ele diz amém. Ou seja, quer dizer, assim seja, né? Assim seja, amém. E apóstolo Paulo, ele falava, as minhas ações, elas são dirigidas por Deus. Eu sou dirigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E apóstolo Paulo, nós sabemos que ele exortava os irmãos de Coríntios com bastante severidade, porque era preciso que ele fizesse isso. E muitos não estavam entendendo o porquê que apóstolo Paulo falou que iria lá e não foi. E apóstolo Paulo, no verso 4, olha o que ele nos diz no verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, o apóstolo Paulo
aqui ele diz, né? Ele declara claramente o sofrimento com que ele escrevia aquela carta à igreja de Corinto, a preocupação que ele tinha. Ele diz aqui, com lágrimas, eu escrevo esta carta, né? E ele diz, né? Não para que vocês se entristeçam comigo, mas para que vocês saibam e conheçam, tenha convicção, tenha certeza do amor que eu lhes tenho, o amor que eu consagro aos irmãos, à igreja de Corinto. Era um amor de grande medida que o apóstolo, ele usa essa expressão de grande medida, o quanto ele amava a igreja de Corintos. E ele diz, né? Ele diz que se eu não quero vos entristecer, se eu vos entristecer, ele faz uma pergunta: quem me alegrará? Quem me alegrará? Então o apóstolo Paulo aqui é uma prova de amor. Ele diz, né? Vocês são a minha alegria. Era como se ele estivesse dizendo, vocês são a minha alegria. Não, eu quero estar perto de vocês, mas não é o momento. E olha que não era nada fácil. A igreja de Corinto é uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Era uma igreja complicada. E o apóstolo Paulo deixava claramente o amor que ele tinha pela igreja, pelos irmãos de Corintos. E deixa claro que um dos principais motivos que o apóstolo Paulo não volta em Corinto, ele manda uma carta, por quê? Ele diz, para vos poupar de disciplinar, porque ele sabia que se ele voltasse lá, ele teria que agir com disciplina, ele deveria exortá-los duramente, e naquele momento o apóstolo Paulo não queria fazer isso. Ele queria saber, ele tinha essa autoridade, se ele fosse lá, ele tinha autoridade para estar exortando não só uma pessoa, mas toda a igreja de Corinto, porque a autoridade que apóstolo Paulo tinha, ele tinha essa convicção que vinha de Deus. E o segundo ponto que podemos observar aqui, ele diz claramente, eu não quero vos entristecer, porque se eu for aí e agir como eu sei que eu preciso agir, vocês vão se entristecer e eu também ficarei triste, porque a correção vai ser dura, severa. E ver o meu coração, né? Quando nós corrigimos, quando nós, em algum momento, precisamos corrigir os nossos filhos, nós não ficamos alegres em corrigir os nossos filhos. E nem nossos filhos ficam alegres. Mas nós sabemos que é necessário. Nós sabemos que é necessário. Porque quando você disciplina, quando você corrige, quando você exorta, é porque houve falha, é porque houve desobediência. Então, o apóstolo Paulo, ele decide, nesse momento, a não ir até a igreja de Corinto. E uma coisa que a gente pode estar observando aqui, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, na verdade ele já tinha escrito uma outra carta. Então seria, segundo Coríntios aqui, seria uma segunda e terceira carta de Coríntios. Só que essa carta, desde então até hoje, ela é perdida. Ela não foi encontrada. E o apóstolo Paulo, ele vai, depois de se defender, né, e esclarecer e mostrar a sua convicção que ele era realmente, que era um homem escolhido por Deus, tinha um chamado no seu ministério. O verso 5 a 11, ele vai falando, a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, fala sobre o penitente deve ser readmitido na igreja. O penitente aqui significa o arrependido, né? Aquele que confessou os seus pecados e se arrependeu. Ele deve ser aceito de volta. E o verso 5 a 11 vai falando sobre isso, né? Sobre as orientações que o apóstolo Paulo havia dado para a igreja de Corinto, para disciplinar com o objetivo de restauração, com o objetivo de cura, com o objetivo de haver arrependimento, e a reconciliação deveria agir demonstrando o amor para com o ofensor, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele dá um alerta, ele vai falando e dá um alerta do cuidado que se deve ter com o pecador, né? Não causando demasiada tristeza, tomar cuidado para não causar, que o objetivo não é afastá-lo, não era tirar, mas era que ele reconhecesse as suas falhas, os seus pecados, se arrependesse e voltasse para Jesus e voltasse a ter comunhão com a igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa orientação e ele faz de forma implorando, ele implora que a igreja o perdoe e o conforte, né? Confirmando que quando você perdoa e há consolo e há amor,
vai haver arrependimento. E ali você está mostrando, quando você consola e perdoa, você está demonstrando, você está mostrando o seu amor para com o seu irmão. E era essa a preocupação de apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo aqui, ele queria prova, né, de que isso estava acontecendo, que as orientações que ele dera para a igreja de Corinto fossem ouvidas e aplicadas diante daquele ofensor. E esse ofensor aqui, muitos estudiosos dizem que é aquele que se arrependeu, né, que teve um caso de incesto com a esposa do seu pai, né, e ele, apóstolo Paulo orienta a ele ser disciplinado, excluído da igreja. Mas como houve arrependimento, que a igreja deveria aceitá-lo de volta. E outros estudiosos já dizem que esse aqui não, que esse ofensor aqui é o que estava ofendendo o caráter do apóstolo Paulo, que estava duvidando do apóstolo Paulo, que estava trazendo dúvida, contendas na igreja com relação à autoridade ministerial do apóstolo Paulo. Mas o mais importante aqui é que houve arrependimento. Se foi o ofensor contra o ministério do apóstolo Paulo, se foi aquele que se arrependeu do caso do incesto, mas houve arrependimento e voltou para Jesus, voltou à comunhão com a igreja, glória a Deus, esse é o ponto principal aqui. E apóstolo Paulo, o porquê que ele estava preocupado com essa situação? O que preocupava o apóstolo Paulo se a igreja não tomasse essa direção dele, que era de disciplinar, de corrigir, de exortar, mas, havendo arrependimento, reconciliar, voltar à comunhão com a igreja. A resposta dessa preocupação do apóstolo Paulo está aqui, ó, no verso 11, 2 Coríntios 2, verso 11, nos diz, né? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, a preocupação de apóstolo Paulo era essa, porque o inimigo ele ia tirar proveito dessa situação. O inimigo, ele quer achar uma brecha para estar agindo. Então, se não houvesse amor, se não houvesse aquela reconciliação, o inimigo acharia uma brecha para ele estar agindo. Lá em 1 Pedro 5:8, nos fala sobre isso, né? Nos fala que o inimigo das nossas almas, ele fica ao nosso derredor, ele fica rugindo, tramando como um leão, procurando a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. Então é preciso que sejamos sensatos e vigilantes, porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então a preocupação de apóstolo Paulo estava exatamente nisso, com essas vidas, que o inimigo não achasse ali brecha para estar atacando ainda mais aquela vida. E no verso 12 e 13, nós temos a intranquilidade de Paulo, porque ele não encontra Tito. É muito interessante aqui, apóstolo Paulo, mais uma vez, demonstrando seu amor. Demonstrando seu amor. Demonstrando seu amor. E Tito era o companheiro do apóstolo Paulo. Era o seu irmão. E apóstolo Paulo, ele fica muito preocupado, porque ele vai até Troade e não encontra Tito. E a palavra que ele usa aqui, não há tranquilidade no meu espírito, não há tranquilidade no meu coração. E ele foi até Troade para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz ali que o Senhor abre aquela porta para que apóstolo Paulo pregasse o evangelho de Jesus Cristo, mas ele estava tão preocupado, né, intranquilo, porque ele não encontrara o seu amigo Tito. E a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios 7, no 6, que apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, ele tem essa tranquilidade, essa paz, ele sente essa paz de novo, porque ele reencontra o seu irmão, o seu companheiro, Tito. O verso 6 nos diz assim, ó, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou a chegada de Tito. Glória a Deus. Vamos estar lendo o verso 7 do capítulo 7 de 2 Coríntios 7. O verso 7, olha o que ele nos diz, ó. E não somente com a sua chegada, a chegada de Tito, amigo de Paulo, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à nossa saudade, à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, a alegria do apóstolo Paulo, ela é renovada, porque veio o consolo, né? E ele diz assim, porém Deus, que conforta os abatidos,
Ele consolou, ele nos consolou. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, ele se regozijou, ele se alegrou. A alegria, ela foi dobrada, foi abundante, porque ele reencontra o seu amigo Tito. Mas até aquele momento lá no capítulo 2, o que a palavra do Senhor nos diz? Que ele estava intranquilo. Ele estava sem paz, porque ele não encontrara o seu amigo Tito. E veio ao meu coração, né? E ele pregou por um tempo, não há informações de quanto tempo apóstolo Paulo, ele ficou ali pregando em Troade. Poderia ser semanas, meses, mas não foi um período muito longo, porque ele não estava, ele precisava encontrar o seu irmão, o seu companheiro Tito. E a palavra do Senhor nos diz, olha aqui, o que a palavra do Senhor nos diz, o capítulo 2, o verso 13, ó. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Apóstolo Paulo falando. Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedimos-nos deles, parti para a Macedônia. Ele volta para a Macedônia, porque ele estava realmente muito preocupado em não encontrar Tito lá em Troade. E eu fiquei pensando, veio ao meu coração, qual tem sido Tito que tem tirado a sua tranquilidade? Que tem tirado a sua paz. Por um momento aqui, apóstolo Paulo, ele para de pregar em Troade e volta para Macedônia, porque ele não estava em condições de continuar ali. E às vezes, em algum momento, qual momento na sua vida, qual tem sido o título na sua vida que tem te impedido de prosseguir, que tem te impedido de fazer a obra do Senhor com alegria, com gozo, com paz? Peça ao Espírito Santo. Às vezes você já sabe, mas o Espírito Santo, ele tem o poder de te dar o discernimento de algo que te paralisou. Às vezes você já chegou no momento, às vezes você tem feito a obra do Senhor, mas tem algo que te preocupa, que seria o Tito, não sei qual o Tito que tem te preocupado. Às vezes você não tem feito a obra do Senhor com alegria, com regozijo. Ou às vezes você já parou de fazer o que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Medite sobre isso. Não deixe que a preocupação, que a intranquilidade te paralise. Assim como o Senhor, lá no capítulo 7, 2 Coríntios, apóstolo Paulo diz, o Deus que nos conforta, que nos consola, trouxe o consolo ao meu coração. Assim como o Senhor consolou o apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que vai te consolar. O Senhor te convida nesta noite a descansar nele. E não tirar a mão do arado, fazer a obra do Senhor, porque é Ele que te escolheu, Ele vai te capacitar, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer o consolo ao teu coração. Aleluia, glória a Deus. E lá no verso 14 e 17, finalizando o capítulo 2 de 2 Coríntios, apóstolo Paulo é tão maravilhoso quando nós paramos para estudar a palavra do Senhor e vamos entendendo o que Deus vai falando, né? Que esse capítulo aqui de 2 Coríntios, apóstolo Paulo, é como se fosse uma autobiografia. Ele vai falando das suas lutas, das suas provações, dos seus sentimentos ali, mostrando o seu sofrimento, o seu amor, né? As perseguições. E ele vai falando ali o seu sentimento para com o ministério, para com os irmãos, para com as missões, para com o chamado. É muito lindo isso aqui. E apóstolo Paulo é tão interessante que ele estava falando no início aqui, falando das perseguições, das acusações, as pessoas duvidando do seu ministério, do seu chamado, chamando dele de inconstante, que ele não tinha palavra, né? Acusações severas contra a vida de apóstolo Paulo, ele resolvendo aquela questão do arrependido, orientando a igreja a perdoar e aceitar o irmão de volta, intranquilo ali naquele momento ali, por não encontrar o seu amigo, seu irmão, que tanto amava, que era Tito, naquele momento ali de luta, de provações ali, apóstolo Paulo é como se ele aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu escrever uma nova página aqui, ver o meu coração como se fosse um novo cântico, peraí, como se apóstolo Paulo, peraí, eu tô passando luta, eu tô passando provação, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. Como ele mesmo diz, eu sei em quem tenho crido. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo estava nesse momento ali, sofrendo calúnias, perseguições. E ele vem falando aqui, ó, na continuação desse capítulo. Olha o que ele fala.
Olha qual o tema aqui na continuação, depois de tudo isso que o apóstolo Paulo passando. A vitória de Cristo no ministério apostólico. Olha que coisa tremenda. Ele vem falando da vitória. Eu estou passando luta, eu estou passando perseguição, provação, eu estou preocupado, eu estou com saudade do meu amigo Tito. Mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus, aleluia. E veio ao meu coração isso mesmo, como se fosse um novo cântico. E no capítulo 14 ele disse, né? Graças, porém, ou seja, quando se fala assim, um porém, quer dizer, apesar de quê? Apesar da luta, da decepção, da provação, às vezes da angústia, da tristeza, apesar de, olha o que o versículo fala, vamos ler. Graças, porém, ou seja, apesar de, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, glória a Deus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha aqui, apóstolo Paulo passando tantas provações, tantas lutas aqui, e ele diz que em Cristo ele nos conduz em triunfo. Eu sei que eu estou lutando, que eu estou passando provação, mas eu sei que o Senhor está me conduzindo à vitória, Ele está me conduzindo ao triunfo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E é muito interessante aqui, isso aqui, apóstolo Paulo, quando eles falam aqui, depois irmãos leiam, nos conduz em triunfo. Apóstolo Paulo, ele usa essa palavra triunfo, sabe por quê, meu irmão? Isso aqui é na época lá, os romanos, ele fez aqui uma comparação, né, uma figurativa aqui, usando aquela parada triunfal, que era baseada num desfile que os soldados, que o general, quando eles iam para a guerra, para uma luta, e eles venciam aquela guerra, era uma tradição fazer aquele cortejo romano, né, que é um desfile. E naquele desfile ali, é tão interessante essa comparação que o apóstolo Paulo faz, que naquele desfile ali, o general, ele vai e ele trouxe os inimigos que foram capturados, os escravos, e ali é feito aquele desfile e eles acendem incenso com cheiro, né? Que sai aquele cheiro. Eles acendiam aquele incenso com fogo e ficava saindo aquela fumaça com cheiro. E eles jogavam flores no caminho, porque aqueles inimigos que foram capturados na guerra, eles tinham que caminhar e passar em meio àquele incenso e pisando nas flores. E à medida que eles iam caminhando, que eles iam pisando nas flores, aquilo soltava um cheiro, aquilo soltava um perfume. E aquilo para o general, para o povo ali que venceu aquela luta, que venceu aquela guerra, aquele cheiro, aquela fragrância, ela significava vida. Significava, nós vencemos a batalha, nós vencemos a guerra. Então era uma celebração, celebrando a vida, a vitória. Mas aquele mesmo cheiro, que quanto mais os inimigos, eles iam pisando naquelas flores e o incenso ia subindo, a fumaça, mais o cheiro ficava mais forte. Para aqueles inimigos, aquele cheiro não representava vida, representava a morte, representava a derrota. E é interessante aqui nós observarmos que aqueles inimigos que foram capturados na guerra, eles iam ser mortos logo após aquele desfile, aquele cortejo romano celebrando a vitória, celebrando a vida. E eles eram obrigados a passar ali. O general obrigava que eles passassem ali, e eles sabiam que aquela festa, que aquele desfile, no final daquela festa, o resultado era morte. Representava morte, derrota. Tremendo isso, né? Então o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação. E quanto mais pisava naquelas flores, mais o cheiro subia, mais o cheiro subia. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. E olha o que ele diz no verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então aqui, nós já podemos estar entendendo o porquê que o apóstolo Paulo faz essa comparação. O general aqui, nós podemos fazer a comparação. O general aqui que venceu a guerra é o nosso Deus.
Deus, através de Jesus Cristo, venceu os nossos inimigos. E Paulo aqui comparou esse aroma ao conhecimento de Cristo, quando ele diz aqui, ó, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui ele vai falando, ó, ele comparou este aroma ao conhecimento de Cristo, espalhando como uma fragrância por meio daqueles a quem Cristo conquistou, a quem Cristo resgatou, a quem Cristo salvou. Então, o conhecimento aqui de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo, da sua palavra e do evangelho de Jesus, que o apóstolo Paulo pregava. Ou seja, enquanto nós estamos nessa missão aqui, pregando a palavra do Senhor, como servos do Senhor, fazendo a obra do Senhor, na nossa caminhada, onde nós somos liderados por quem? O nosso general é Cristo, onde o nosso Senhor Jesus nos direciona, nos leva a uma vida de triunfo, mesmo parecendo que nós não estamos triunfando, assim como o apóstolo Paulo. Parecia que ele estava sendo derrotado, mas ele veio, peraí, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que há um Deus que tem me levado a triunfo, de glória em glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então essa fragrância, que é o cheiro, que é o perfume, que está em nós que fomos chamados, que somos escolhidos e ouvimos e obedecemos a voz do Senhor e fazemos a obra do Senhor, nós temos esse papel, essa missão de espalharmos o conhecimento de Jesus Cristo, o que nós aprendemos, que nós possamos repassar. E que é ensinado através de quê? Através da palavra, através da pregação da palavra do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia aqui, ela nos mostra que há dois tipos de pessoa. Após Paulo fazendo essa comparação, nós podemos fazer duas separações aqui, que há dois tipos de pessoas nesse desfile. E nessa comparação, vamos trazer para a nossa vida essa comparação, né? Apóstolo Paulo, ele diz, né, que há dois grupos, podemos dizer que há dois grupos que estavam sentindo o mesmo cheiro, a mesma fragrância. Ao pisar naquelas rosas, o incenso ali queimando e o cheiro subindo cada vez mais forte. Tinha os que venceram a batalha. Eles sentiram o cheiro ali, era o cheiro de vida, da vitória. E o segundo grupo, sentindo o mesmo cheiro, mas aquele mesmo cheiro estava representando a morte, a derrota. Então, trazendo para nossas vidas, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que muitos têm ouvido a palavra do Senhor, têm sentido o cheiro do amor, do perfume, o bom perfume do Senhor Jesus. Tem ouvido, tem guardado, tem obedecido, tem amado a palavra do Senhor e pela graça, pela misericórdia de Deus, são salvos. Mas há aquele grupo que tem ouvido a palavra do Senhor, que tem até sentido aquele bom perfume do amor do Senhor Jesus, mas que eles têm rejeitado a obra redentora de Jesus. Então, para esses, está naquele grupo. Os que rejeitam esse bom perfume, a palavra do Senhor, o bom perfume de Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Eles sentem esse cheiro, mas eles rejeitam, eles perdem. Então esse cheiro não representa vida, ele representa a morte. E é muito interessante isso aqui, né? Apóstolo Paulo é tremendo. Glória a Deus pela vida do nosso irmão apóstolo Paulo. Então aqui o resultado, pelo mesmo cheiro, tivemos dois resultados diferentes. O mesmo cheiro trazendo vida e trazendo morte. E que Cristo, né? O glorioso Jesus Cristo, ressurreto, que ele é apresentado a todos. Mas nem todos aceitam e recebem a obra redentora de Jesus Cristo. O nosso papel como servos do Senhor, a nossa missão é anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nossa missão é levar
essa palavra que transforma, que muda. Aleluia, glória a Deus. E muito interessante aqui, quando o apóstolo Paulo, né, ele vai falando exatamente sobre isso. Uns, o mesmo cheiro, o mesmo aroma vai trazer vida, e para outros trazem morte. Misericórdia, Senhor, dos que têm rejeitado a voz, o chamado do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo tem batido a porta, quantos têm ouvido, têm sentido até o bom perfume do Senhor, mas têm rejeitado a obra redentora do Senhor. E vê ao meu coração, né, quando Jesus aqui, né, o apóstolo Paulo vai falando na sua palavra, né, e diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, né? E eu te faço a sua pergunta nesta noite, você que vai estar ouvindo essa palavra, ou de manhã, ou à tarde, qual tem sido o perfume que você tem exalado? Qual perfume? Você tem exalado esse bom perfume de Cristo? Qual tem sido a essência neste perfume? E é interessante que o perfume, para ele ser considerado um perfume, que tem colônia, tem a água de colônia, né? E tem o perfume. Ele tem que ter, no mínimo, 15, mais assim, 20% da essência do perfume, para ele ser considerado um perfume, para ele exalar aquele cheiro de perfume. E às vezes tem uns que você passa, né? Parece que ele fica mais assim na pele, ele fixa mais, fica fixado. Que onde você chega, as pessoas percebem aquele cheiro. Onde você chega, a pessoa, nossa, que perfume gostoso, que cheiro é esse? E tem uns, como ele tem pouca essência do perfume, ele é só uma aguinha de colônia, ele é só um refrescante. Você passa, daqui a pouquinho ele já vai embora o cheiro, porque ele não está fixado, a essência dele está muito fraquinha. O Espírito Santo falando ao meu coração, e ele faz essa pergunta para nós nesta noite: nós temos exalado esse bom perfume de Jesus? Qual tem sido o cheiro que as pessoas têm sentido de você? Né? As pessoas do Nordeste falam muito cheiro, me dá um cheiro, né? Me dá um cheiro, me dá um abraço, né? As pessoas, quando convivem com você, seja na sua família, no seu trabalho, seja por algum pouco momento que você passa na vida daquela pessoa. Às vezes você vai no consultório médico, as mulheres ou vão no salão de beleza, seja o que for, por algum momento, onde você passa, qual o cheiro que você tem exalado? Esse cheiro, ele tem sido o bom perfume de Jesus? Que fica impregnado assim, tá tão impregnado em você, o cheiro de Jesus, por onde você passa as pessoas percebem. E não precisa ser nada assim forçado, né? Às vezes tá forçando tanto, eu sou crente, eu tenho Jesus, mas a pessoa não sente, né? A pessoa não sente Jesus, não sente aquele cheiro do bom perfume de Jesus, que fica impregnado, que traz vida, que traz mudança, e as pessoas percebem, tem algo especial naquela pessoa. Eu senti algo assim, tem algo bom. Eu senti algo diferente, né? Então nós temos exalado esse bom perfume do Senhor, que é através do nosso testemunho. Como nós podemos ter essa essência do bom perfume? É conhecendo a Jesus, tendo comunhão com Ele, estudando a sua palavra, buscando mais dele, deixando o Espírito Santo trabalhar. E o cheiro, o perfume, veio ao meu coração, né? O perfume é algo assim, que fica, né? Tem pessoas que têm aquela marca. Vocês já conheceram uma pessoa assim? Que você conhece ela até pelo cheiro. Cheiro bom. Tô falando daquele cheiro gostoso, cheiro bom, que fica. Às vezes a pessoa chega e você percebe pelo cheiro que é aquela pessoa. Que coisa boa, né? As pessoas percebem quando você abraça, quando você fala. Até quando você para ouvir, até o jeito que você ouve, a pessoa percebe. Tem algo diferente. É o bom perfume de Jesus na vida daquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. Aí veio o meu coração sobre o perfume, o cheiro. O cheiro, ele traz memórias pra gente. Você pode concordar comigo? O cheiro, ele traz memórias. O cheiro. E veio o meu coração lembrando, né? Eu lá no Brasil ainda, minha infância, minha adolescência. E veio ao meu coração o cheiro da comida da minha mãe. Não tô chorando, mas tô triste não. Só tô com saudade.
o cheiro da comida da minha mãe. Fiquei pensando, o cheiro da comida da minha irmã, a Só. Ama minha irmã, a Só. Gostava tanto de comer a comida dela. Aquele cheirinho, aquele tempero ficava assim. E eu fiquei pensando sobre isso. Parece que eu estava sentindo, sabe? O cheiro, o paladar. Porque aquilo marcou a minha vida. Minha mãe fazia uma broa de melado. Eu fiquei pensando hoje à tarde, meditando na palavra do Senhor, aquele cheirinho daquela broa de melado, parece que eu estava sentindo assim, aquele cheirinho daquele bolo que a minha mãe fazia. E veio momentos assim ao meu coração, da minha infância, minha adolescência, minha juventude. E veio tantas coisas. Lembrei do canjicão que a minha avó fazia, gente. Eu era criança, adolescente, a minha avó Nica, que hoje já descansa no Senhor, ela fazia um canjicão branco, que o vô gostava do canjicão branco, só com leite, ele não gostava com amendoim. E fiquei lembrando daquilo, ver aquele cheirinho de canjicão branco, sabe, gostoso. E foi vindo tanta coisa. Meu irmão era jovem, trabalhava numa padaria, o Dengo. Beijo, meu irmão, que eu te amo tanto. Todos meus irmãos eu amo muito. E ele fazia pão, aí ele chegava com o pão da padaria. E aquele cheirinho do pão assim, chegando em casa, era tão bom, tão bom. Aí veio do meu pai quando chegava da pescada, ele gostava muito de pescar com um amigo muito especial, o seu Zé Coutinho. Assim, eu tô querendo chorar, mas tô feliz, são lembranças que me trazem alegria, eram momentos felizes para mim. Esse cheiro lembram momentos felizes para mim. E meu pai chegava, ele fazia aquele mexido. Você já comeu mexido? E tudo que tinha lá, que a mãe tinha feito do almoço, o pai colocava aquilo tudo na panela. E o pai chegava da pescada, eu já perguntava, pai, o senhor vai fazer o mexido? E ele comia ali na panela e deixava aquele restinho e a rapa para mim. Gente, veio aquele cheirinho daquele mexido tão gostoso, que representava amor, carinho. Então, o cheiro, quando é um cheiro de amor, do bom perfume de Cristo, ele fica impregnado, ele fica na memória, ele fica no coração, ele traz vida, traz regozijo. Às vezes a gente chora, mas chora de alegria, que são momentos felizes. Então, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E que nós possamos exalar esse bom cheiro, esse bom perfume de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E quando nós temos uma vida com Deus, quando nós caminhamos com Jesus, fica algo natural, não fica forçado. Não fica forçado. Então, quando nós andamos, caminhamos com o Mestre, esse cheiro fica algo natural. Nós exalamos esse cheiro que traz restauração, que traz cura, que traz salvação, que traz refrigério para a alma, consolo, alegria. É impossível quando nós caminhamos em sinceridade com Jesus, o nosso amado Jesus Cristo, as pessoas não serem atraídas, não serem impactadas pelo amor de Jesus, quando em nós somos em Deus o bom perfume de Jesus. Glória a Deus, o bom perfume de Jesus. E é muito interessante aqui que o apóstolo Paulo, né, ele tinha essa convicção, que nós possamos, né, assim como o apóstolo Paulo, ter essa convicção, mesmo diante das dificuldades, que o reino de Deus, ele avança. O reino de Deus avança triunfando, porque é em Deus, nós somos conduzidos por Deus ao triunfo. Nós somos conduzidos por Deus a vencermos. Mesmo quando ao nosso redor parece que nós não estamos caminhando em triunfo, mas é Deus que garante a nossa vitória. É Deus que é a nossa liderança, o Deus Todo-Poderoso, que nos conduz a uma vida de vitória, a uma vida em abundância com Deus. E o último versículo aqui,
Apóstolo Paulo vai falando, ó, porque nós não estamos com tantos outros mercadeando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo que finaliza, 2 Coríntios 2, falando, nós não negociamos a palavra do Senhor, nós não fazemos da palavra do Senhor um comércio, uma mercadoria. É com sinceridade, é com amor, como ele diz, né? E da parte do próprio Deus, da parte do próprio Deus. E quantos têm feito da palavra do Senhor, têm feito dentro da igreja um comércio, fazendo trocas, vendendo o que o Senhor nos deu de graça, que é pela graça, sem merecer, mas é pela misericórdia, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos ter confiança da nossa vitória, do nosso triunfo, em meio às lutas, em meio às provações, que possamos exalar o bom perfume de Jesus e pregar a palavra do Senhor em amor, em sinceridade, assim como o apóstolo Paulo diz, né? Antes em Cristo é que falamos, podemos falar na presença de Deus, com a autoridade que vem de Deus. Porque ele nos chamou para viver uma vida em comunhão com Deus, em amor. E mesmo em luta, sabendo que a nossa vitória está no Senhor Jesus. E que a nossa vitória maior é vindoura. Um dia estaremos no céu, junto com o Senhor, celebrando para toda uma eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito Santo possa te tocar e você sentir e você se posicionar diante do Senhor. Senhor, eu quero ser o bom perfume de Jesus. Eu quero exalar esse bom perfume e fazer diferença, impactar, atrair pessoas para Jesus através da minha vida. Jesus em mim, né? Que eu diminua, que ele apareça, que ele cresça através de mim. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, você tenha uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. E é muito bom, né? Estarmos estudando, aprendendo a palavra do nosso bom Jesus, do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Um abraço bem apertado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém?